Olá pessoal, bem-vindo à nossa playlist de questões de informática da banca Funpar NC UFPR para os concursos da Polícia Militar e Polícia Civil do Paraná. Nessa playlist a gente vai trabalhar 18 questões do tópico 4 relacionado ao LibreOffice Writer, ok? Então vamos começar a trabalhar aí essas questões para a gente entender o que a banca cobra, o que cai e o que a gente precisa saber e ficar atento, ok? Então na primeira questão da banca NCFPR, questão de 2017, ela pede assim: a barra de menu está localizada no alto da janela do LibreOffice 5, ok? Ou superior, logo abaixo da barra de título. Quando você seleciona um dos itens listados a seguir, um submenu se abre para exibir os comandos. Com relação ao item do submenu Arquivos e aos seus comandos no Windows, identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Então a banca fez uma introdução gigante aqui explicando os menuzinhos, como que funciona, para pedir isso aqui, tá? Então vamos ver esses itens abaixo para a gente entender o que a banca está pedindo. Então o primeiro item ali ela fala: ao abrir o comando abrir, né, usar o comando abrir, um segundo documento no LibreOffice, esse segundo documento será aberto em uma nova janela. Então essa alternativa aí está correta, tá, pessoal? Diferentemente do Microsoft Office, o LibreOffice, toda vez que eu crio um documento novo, se eu tenho uma janela aqui onde eu estou trabalhando um documento, se eu ir lá no botão Arquivo Novo, ele vai criar uma nova janelinha para mim, tá? Ele vai criar uma nova janelinha com outro documento de texto para eu poder trabalhar e assim vai. No Word, o que a gente tem? Eu tenho a janelinha do Word aqui, e aí eu tenho o que a gente chama de abas, né? Eu tenho aqui em cima uma aba, onde eu tenho um documento de texto, eu tenho outra aba, onde eu posso ter outro documento, e assim vai indo. Cada vez que eu crio um documento novo, ele coloca em uma aba nova, tá? Então, a primeira aqui está correta, verdadeira. Quando eu crio um documento novo, ele realmente é um segundo documento, né? Ele abre uma nova janela, isso aqui está certo, tá? A próxima afirmativa ele fala: ao fechar, né, o comando fechar, ao fechar o documento, né, o último documento, o LibreOffice é encerrado. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho dois documentos abertos do LibreOffice. Então, quando eu fechei esse aqui, vamos dizer que tem esse aqui aberto, eu fechei ele, fiz um xizinho, fechei esse outro documento aqui. Tinha duas janelinhas abertas, janela 1 e janela 2. Se eu fecho essa e se eu fecho essa, a janelinha, né? A janelinha do documento, tá? Não a janela do aplicativo. Ele está dizendo ali que o LibreOffice é encerrado. Então, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela do LibreOffice para a gente entender se realmente é isso que acontece, tá? Então aqui a gente tem a telinha do LibreOffice. Olha o que acontece. Eu tenho aqui essa tela. Se eu fechar somente o documento, não fechar o programa em si, ele vai pedir ali se eu quero salvar ou não, né? Se eu tinha alguma coisa alterada ali. E ele vai ficar com essa janelinha do LibreOffice aqui aberta, tá? Então, ele não fechou o programa, ele só fechou o documento. Então, se eu fechar o último documento que está aberto no LibreOffice, ele não vai encerrar o LibreOffice, ele vai apenas fechar o documento que está aberto ali. O LibreOffice vai continuar aberto e a partir daqui eu posso vir aqui no arquivo novo, criar um novo documento de texto e continuar trabalhando, ok? Então, a segunda afirmativa, ela está incorreta. Vamos voltar para ela ali para a gente ver. A segunda afirmativa aqui, ela está incorreta, tá? Ela é falsa, na verdade. Vamos colocar aqui falso, ok? Ela é falsa. A próxima alternativa: ao salvar um documento, usando o comando salvar, esse documento substitui a última modificação salva no arquivo. O que vocês acham? Se eu estou trabalhando num documento e eu clico lá no comando salvar, ou uso o atalho salvar e salvo esse documento, ele vai substituir a última modificação salva no arquivo? Então, essa afirmativa está correta, verdadeira. Se eu clicar em salvar e ele tiver alguma alteração no documento atual que eu estou, ele vai alterar o último documento que eu alterei, tá? É isso que a banca está pedindo.
Se eu salvei o documento, ele tinha algumas alterações anteriores. Eu salvei com outras alterações posteriores, ele vai salvar essas alterações posteriores sim. Então, verdadeira essa questão ali. E a última ali, ao definir uma senha, comando salvar como, o documento salvo somente poderá ser aberto com a senha anteriormente definida. Então, essa também está correta, né? Uma vez que eu defino a opção de senha no LibreOffice, toda vez que eu for abrir, ele vai pedir para eu digitar a última senha que foi colocada, né? Essa senha eu posso colocar, eu também posso remover o documento, a senha dele. Se eu colocar uma senha, ele vai, quando eu abrir, ele vai pedir para eu colocar a última senha salva nesse documento. Então está correto, é verdadeiro isso aqui. Então a gente está vendo aqui somente a segunda é falso. Então vamos olhar aqui, ó, essa daqui não é. Essa daqui, não sei, não é porque a primeira é verdadeiro, também a B não é. A C também não é. A D, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e as outras duas são verdadeiras. Então a D é a nossa resposta correta, ok? E a alternativa E está errada dessa forma. Então a alternativa correta é a letra D, por esses casos aqui que eu acabei de explicar para vocês, ok? Então pessoal, espero que tenham gostado. Vamos para a próxima questão.